Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai aqui para um videozinho bem diferente do canal. A gente vai estar vendo sobre finanças. Então, o que acontece quando você está empreendendo na internet ou ainda mesmo até como CLT, começa a receber mais do que os seus gastos que você faz mensalmente? Aonde você vai aplicar esse dinheiro para você não deixar na poupança para a inflação ir comendo ele? Então é sobre isso que a gente vai falar e vamos ver também quanto renderia esse investimento na poupança e na caixinha no banco. Ok? Então vamos lá? Eu vou estar vindo aqui para o computador, vou abrir aqui o nosso roteirinho, tá? Então a gente vai estar vendo no que eu investi, por quê, corretora que eu estou usando, período e rendimento, então sobre quanto tempo ele ficou, né? Esse dinheiro lá nesse investimento e o rendimento que ele me trouxe, quanto eu ganharia com o mesmo investimento na poupança ou na caixinha do Nubank pelo mesmo período. Vou investir mais dinheiro nisso, nesse investimento? Não recomendo. O que eu não recomendo? Então, são essas as coisas que a gente vai estar vendo hoje. E eu vou estar falando agora, então, por primeiro, no que eu investi e por quê. Ok? Então, eu investi no Bitcoin. Isso não é segredo para ninguém, né? Vocês já devem ter visto na capa desse vídeo. E o porquê que eu investi no Bitcoin? Porque ele é uma moeda que não tem inflação. Isso é, ninguém pode chegar e fazer mais Bitcoin, tá? O Bitcoin, ele é uma moeda que vai ter 21 milhões de unidade. Então, se alguém quiser fabricar mais desse Bitcoin, a pessoa não vai conseguir, tá? Nem o governo, nem quem criou o Bitcoin, ele sempre vai ter 21 milhões de unidade. Então, essa é a principal razão do porquê eu investi no Bitcoin. Ele é uma moeda escassa. Então, se você pegar o real, por exemplo, e na circulação hoje em dia tiver um tanto assim de moeda circulando e o governo quiser vir e imprimir mais moeda e deixar desse tamanho, ele pode. No Bitcoin não existe essa possibilidade, ok? E também tem toda aquela cultura por trás do Bitcoin, que ele é descentralizado, serve também como reserva de valor, ele tem transparência total nas suas transições, então tem um livro lá aberto que você vê toda a transição que está acontecendo com o Bitcoin. Ele é uma moeda que não pode ser acessada pelo governo. Se você passar por uma cold wallet, não tem como alguém tirar de você. Então, por todos esses motivos, é que eu escolhi investir no Bitcoin. Agora, pessoal, eu quero deixar uma reflexão com vocês. Vamos voltar de novo na quantidade de bitcoins que pode existir no mundo, que são 21 milhões de unidades. Aqui estão essas 21 milhões de unidades, tá? Esse tanto aqui. E o que acontece hoje em dia? A gente existe milhares e milhares de YouTube em todos os países do mundo falando sobre o Bitcoin. Então, essa aqui é o tanto de pessoas que conhecem o Bitcoin hoje. Então, quanto mais vídeos tiver no YouTube falando sobre o Bitcoin, mais as pessoas vão conhecendo ele. Quando o governo investe também no Bitcoin, mais popular ele vai ficando. E quanto mais gente nesse ecossistema vai conhecendo, milhares e milhares de pessoas, mais pessoas vão querer comprar esse Bitcoin. E essa quantidade aqui é limitada, nunca vai aumentar. Então, quanto mais pessoas vão conhecendo e querendo comprar, mais caro ele vai se tornando sempre. Então, é por isso que o Bitcoin ele tem essa valorização absurda sempre. Então, falado isso, a gente vai voltar aqui. E agora a gente vai falar a corretora que eu estou usando, tá? Então, a corretora que eu estou usando para investir no Bitcoin é a Bitso, tá? É uma corretora de criptomoedas lá do México. Então aqui você pode estar comprando, vendendo várias moedas, tá? A gente vai só investir em Bitcoin. Então aqui, ó, se a gente vir aqui nesse gráfico, a gente já vai ter uma ideia do quanto ele está hoje. Então, no momento da data desse vídeo aqui, ele já se valorizou um pouquinho mais, né? Ele está valendo 426 mil um Bitcoin. Incrível isso, né? E aqui é o gráfico, ó. Se a gente botar aqui o gráfico de um mês, veja que ele está subindo, ó. Estava 344, 342. Se a gente botar aqui, por exemplo, um ano, você vai ver que ele sempre sobe, né? Basicamente. Tem as suas quedas, mas ele sempre vai se levantar. E agora, a gente vai ver o quanto que eu investi nesse Bitcoin. Então, eu vou vir aqui para minha wallet. Vou vir aqui mostrar histórico. A gente já vai ver quanto rendeu o Bitcoin aqui em comparação à poupança e a caixinha do Nubank, tá? Então, vejam que 10 de junho e eu investi R$ 500, tá? Eu comprei R$ 500 de Bitcoin, que dá isso aqui, 0,0039281. Então, quer dizer que nenhum Bitcoin eu tenho, tá? Eu tenho uma fração pequena. Isso que é outra característica do Bitcoin. Ele existe 21 milhões de unidades, mas essas
Unidade pode ser subdividida, tá? Por 1 milhão de satoshi. Se eu não me engano, é 1 milhão de satoshi. Então, na época, eu comprei 500 reais de Bitcoin. Então, esses 500 reais de Bitcoins viraram, vamos ver aqui, no momento, 1.678 reais, ok? Esse dia estava 1.550, aumentou um pouco mais. Isso num período de 17 meses. A gente já vai ver mais dados sobre isso. Fantástico, né? Então eu vou vir aqui para a nossa planilha. E quero só falar uma coisinha aqui sobre a corretora, para depois a gente vir ver aqui o período e rendimento certinho, comparado com a poupança e a caixinha Nubank. Quando você for escolher sua corretora, pessoal, você tem que dar importância a essas coisinhas aqui embaixo, tá? Mínimo de depósito, isso quer dizer o quê? Qual é o mínimo que você pode enviar, tá? Dinheiro para a corretora? O mínimo de saque, isso é qual é o mínimo que você pode tirar dessa corretora? Se você quiser transformar o seu Bitcoin para real novamente, qual é o mínimo de saque que você pode estar fazendo? Ou se você tem algum dinheiro lá, tá? Parado. Taxa de compra e venda, então isso aqui é muito importante, é a corretagem. Então você tem que tomar muito cuidado, que isso aqui pode comer os seus lucros. No caso do Bitcoin, mesmo com uma corretagem alta, ainda você vai se beneficiar, né? Mas você tem que tomar cuidado. Quanto menor, melhor. E a taxa de saque. Então você tem que ver algumas corretoras, o saque que você fazer é gratuito, outras corretoras você vai pagar uma taxa de 3,50, 2,50 para cada saque que você fazer, que você retira dinheiro da corretora. E a outra observação aqui, escolhe uma corretora conhecida, ok? Então escolha uma corretora que é conhecida, que tem grande volume de movimentações e leve em consideração essas coisinhas aqui em cima que eu falei. Ok? Agora, pessoal, vamos para o período e rendimento do Bitcoin em comparação à caixinha do Nubank e a poupança. Vamos lá? E depois a gente vem aqui para se eu vou investir mais dinheiro e o que eu recomendo e o que eu não recomendo. Então eu vou descer aqui embaixo. Então aqui estão nossos investimentos, né? Que eu investi 500 reais no dia 10/6 de 2023. Até o dia de hoje já são 514 dias, 17 meses, né? E o lucro que eu tive com o Bitcoin até agora é 1.050. Como vocês podem estar vendo aqui, ele já aumentou um pouco mais. 1.650 ele foi. Ops, aqui, o wallet. Eu já não estou com 1.550, já estou com 1.681. Isso fica variando, tá? Então aqui já seria basicamente 1.150, mas eu vou deixar aqui lucro de 1.050. Porque eu sei que quanto mais tempo eu deixo, mais ele vai se valorizando. É inevitável isso por causa da escassez que eu falei para vocês. Ok? Claro que pode ter quedas absurdas, né? Mas mesmo assim ele vai se levantando. E agora a gente fez uma simulação aqui. Quanto esse Bitcoin 500 real, nesse período de 17 meses, renderia na caixinha do Nubank. Isso é, quando você deixa o seu dinheiro lá na caixinha da Nubank, ele está rendendo 100% do CDI, 10,65 ao ano, 0,88 ao mês. Ok? Então, nesse mesmo período de 17 meses, eu teria, com meus 500 reais, eu teria ganhado um lucro de R$ 63,97. Que absurdo, né, pessoal? Olha a diferença de ganho. Só para vocês terem uma comparação aqui, pessoal, para ficar mais claro para vocês, esse 100% do CDI aqui, ó, quando a Selic está aqui em 10,75 anual, isso quer dizer que você, a cada R$ 1.000 que você tem lá na caixinha do Nubank parada, você vai ganhar aproximadamente R$ 7. Já com os impostos descontados, tá? Então, se eu tiver 2.000 lá na caixinha do Nubank hoje, por exemplo, eu vou estar ganhando R$14 todo mês, ok? Então, isso aqui já é melhor do que a poupança. Então, se você tiver dinheiro investido na poupança, tire de lá, que é o pior investimento que possas ter. E agora vamos ver quanto esses R$500 renderam em 17 meses na nossa poupança. Então, vamos lá? Então, na poupança, pessoal, esses 17 meses, aproximadamente renderiam R$47, os nossos R$500. E só para vocês terem uma ideia também de comparação, a cada R$1.000 que você deixa na poupança hoje em dia, com a taxa da Selic hoje a 10,75, você iria ganhar aproximadamente R$ 5,60. Ok? Não é algo exato, mas é basicamente isso. Então veja que você passando seu dinheiro da poupança para qualquer investimento que seja 100% do CDI, como deixar na caixinha do Nubank ou deixar no porquinho do Inter, vai render isso para você, R$7. Então aqui fechou Bitcoin lucro de 17 meses,
R$ 1.050 até o período de hoje. Já aumentou ali um pouco, né? Caixinha Nubank, segundo investimento aqui, R$ 63. E a poupança, a pior de todas, que você nunca deve ter dinheiro lá, te renderia R$ 47,97. Ok? Então vamos subir aqui em cima, vamos ver o que nós temos que falar aqui. Vou investir mais dinheiro? Sim, pessoal. Na verdade, eu já era para ter investido mais, mas eu só vou trocar aqui a minha corretora. Agora eu vou pegar uma outra corretora e vou colocar dinheiro lá, investir no Bitcoin lá em outra corretora. Agora eu estou mais de olho aqui nos preços. Então, se eu vim aqui em preços do Bitcoin, quando ele tiver a primeira queda aqui, eu já vou querer investir um pouco. De quanto, Jean, teria que ser essa queda? Bom, a gente não pode esperar que ele volte a R$ 300 mil, a R$ 200 mil, a R$ 100 mil, porque isso é meio improvável, tá? É difícil acontecer. Mas hoje, por exemplo, ele está a 428, eu acho que a 350, a 360, eu acho que eu já investiria um pouco mais no Bitcoin, ok? Então assim que esse gráfico aqui descer um pouco, eu já vou comprar mais um pouquinho de Bitcoin. Isso não é uma recomendação, tá, pessoal? Eu estou falando o que eu vou fazer. Vocês façam os seus estudos aí, suas pesquisas. Eu acredito que a longo prazo isso ainda vai se valorizar bastante, porque não existe muitas pessoas que conheçam o Bitcoin ainda, né, que estão investindo nele. As pessoas estão cada dia conhecendo mais, principalmente com essa quantidade de vídeos no YouTube. Então é por isso que isso aqui, mesmo que você investindo hoje aqui, se você pensar a longo prazo, ainda você vai tirar um lucrinho. Vou voltar para cá. Agora vamos aqui para o número 6. Não recomendo. O que eu não recomendo? Então a primeira coisa que eu não vou recomendar para vocês é quando vocês abrirem uma conta na corretora de vocês, é vocês virem aqui em preços e comprarem outras moedas, tá? Porque nenhuma moeda é tão escassa e descentralizada como o Bitcoin. Muitas pessoas hoje em dia estão ganhando dinheiro com outras moedas, que elas estão se valorizando também, como vocês podem estar vendo aqui. Mas mesmo assim, eu não aconselho ninguém a comprar outras moedas, não. E a outra coisa que eu não recomendo vocês é comprarem Bitcoin se vocês não têm nenhuma reserva de emergência pronta. Então, se você não tem nada no banco, vamos supor você tem 200, 300, 400, 500, 600 reais e só tem isso no banco e mais nada, eu não recomendo você investir. Aliás, não fazer nenhum investimento, a não ser tirar seu dinheiro da poupança e botar talvez numa caixinha do Nubank ou lá no Banco Inter, no Porquinho, porque primeiro você tem que construir uma reserva de emergência, porque não adianta você vir aqui comprar o Bitcoin hoje e amanhã você precisar desse dinheiro e já tirar. Você vai perder dinheiro, então você tem que pensar a longo prazo. Então se você comprou Bitcoin hoje, daqui a um ano você volta e vê como é que ele tá. Aí sim você vai estar ganhando dinheiro em cima. Agora se você quer comprar o Bitcoin e não tem nenhuma reserva de dinheiro ainda, provavelmente, alguma hora que você precisar do seu dinheiro, você vai ter que vir aqui e vender o seu Bitcoin. E se ele tiver numa baixa aqui, ó, você vai perder dinheiro, ok? Então, primeiro, o que eu recomendo para vocês é fazerem a sua reserva de emergência. Isso é, guardar uns 6 meses do que vocês gastam, ou no mínimo uns 4 meses. Então, por exemplo, se você tem um gasto de R$ 2.000 mensais, você tem que guardar pelo menos na sua reserva de emergência R$ 8.000, ok? Então, pessoal, esse foi o videozinho de hoje. Eu vou estar mostrando na prática para vocês o que eu faço com o meu dinheiro. Não simplesmente ficar recomendando coisa para vocês, mas eu vou estar mostrando tudo o que eu executo. Para essas ações minhas servir de caráter educativo, né? Aí você vai ver se isso vale a pena para você também ou não. E poder tomar suas próprias decisões. Então, por exemplo, o meu objetivo é não deixar a inflação comer o meu dinheiro. E mais uma coisa, pessoal, que eu queria deixar para vocês, que é mais importante do que vocês investirem, é o seguinte: se você está naquela fase que você não tem muito dinheiro, que não entra muito dinheiro na sua vida, o que você tem que fazer? Primeiro de tudo é abrir uma conta num banco digital, qualquer banco digital, ou até nesses bancões, encontrar uma aplicação que é 100% do CDI, como a caixinha Nubank, como o Porquinho do Inter, ou qualquer outra aplicação desse tipo, e não se preocupar muito com essas coisas de investir. Por quê? Porque você está numa fase que você tem que pensar em como trazer mais dinheiro para suas aplicações e não na fase de ficar investindo. Então, só de você estar tirando o seu dinheiro da poupança e colocando numa aplicação que rende 100% do CDI, já está ótimo, porque a sua missão
não é ficar aprendendo agora sobre investimentos, ficar perdendo tempo olhando vídeos e mais vídeos sobre isso. E sim, a sua missão é de tentar criar empresas, novos negócios, para começar a entrar mais dinheiro na sua conta. Aí depois desse momento que você vê que o dinheiro está entrando mais, aí sim você começa a botar um pouco mais de tempo em vídeos no YouTube sobre finanças, compra um curso sobre finanças. Mas a partir do momento em que você ainda não tem várias fontes de renda entrando na sua conta corrente, você não fique perdendo seu tempo com essas coisas, ok, pessoal? Então esse é o recadinho que eu queria dar para vocês. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Se vocês querem mais vídeo, deixa aí embaixo um comentário. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!